Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre as proteínas, especificamente sobre as enzimas, tá? Na aula anterior, a gente viu que as enzimas, elas são proteínas, são um grupo específico de proteínas, tá? E hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais. Bom, essas enzimas, elas são proteínas em conformação terciária ou quaternária. Então, essas duas conformações são as conformações ativas da proteína, ou seja, é o momento em que essas proteínas elas estão disponíveis para realizar suas ações, tá? As enzimas, como toda proteína, são compostos orgânicos. As enzimas são proteínas, e então, consequentemente, elas são compostos orgânicos e elas possuem uma alta especificidade, ou seja, elas possuem tendências a se ligarem a um determinado tipo de componente, tá? A um determinado tipo de substrato ou substância, tá? Então, para cada tipo de enzima, existe um substrato específico que ela vai se encaixar. Esse modelo de encaixe de enzima mais substrato, nós chamamos de modelo chave-fechadura. Então, para cada fechadura, existe uma chave específica. Por isso que esse modelo leva esse nome. Então, para abrir uma porta, eu preciso ter aquela chave específica que se encaixa perfeitamente nessa fechadura, tá? Então, a chave seria o substrato e a fechadura seria essa enzima, tá? Então, existe um substrato, uma chave específica para cada tipo de enzima, que no caso seria essa fechadura. Essas enzimas, elas são produzidas pelo próprio organismo. Então, todo organismo vai conseguir produzir, né, a partir do seu metabolismo, as enzimas. Então, nós consumimos a partir da nossa dieta algumas proteínas, então carne, leite, ovos, queijos, né, derivados do leite, algumas sementes oleaginosas. Então, seja ela proteína de origem animal ou vegetal, nós introduzimos na nossa alimentação. E a partir dessa digestão dessa proteína é que nós vamos ter os aminoácidos livres disponíveis para que a gente possa produzir as nossas próprias proteínas e, no caso, as enzimas específicas para metabolizar, ajudar no metabolismo, né? Então, onde é que se encontram essas enzimas? Elas vão estar presentes dentro das células e presentes também em alguns fluidos corporais. Então, vamos ver aqui um pouquinho desse modelo chave-fechadura. Como eu havia falado para vocês, a enzima ela vai ter uma conformação específica, ela vai ser altamente específica para um tipo específico de substrato. Então, aqui a gente pode ver a enzima, né, com essa conformação aqui. Nessa região que ela possui invaginações, aqui é o sítio ativo, o que a gente chama de sítio ativo. Essa região aqui se chama sítio ativo. É aqui onde o substrato, que é essa substância que precisa ser quebrada, tá? Ela vai se encaixar. Então, a enzima mais substrato, nós chamamos de complexo ativado, ou seja, enzima e substrato juntos, nós falamos que existe um complexo enzima-substrato, ou complexo ativado. Então, a partir desse encaixe, dessa ligação entre a enzima e o substrato, é que a gente vai ter alteração desse substrato, ou seja, quebra de ligações para formar produtos diferentes. Então, aqui eu tenho uma substância X, onde essa substância X entrou em contato se ligou com a enzima
e essa enzima ativou, né, catalisou uma reação química, que seria de quê? De quebra dessa ligação entre esses subprodutos, digamos assim. Então, após esse complexo ser ativado, nós temos aí a formação de dois produtos distintos, dois produtos específicos. No final do processo, eu vou ter a enzima íntegra, intacta, não vai acontecer nada com a enzima, ela não vai sofrer modificação, e nós vamos ter aqui os produtos formados, né? Eu tenho aqui um produto A e um produto B, tá? Provenientes desse substrato aqui que eu chamei de substrato X. Então, quais são as funções dessas proteínas? As proteínas, elas vão ter a função catalisadora. O que é isso, professora? Catalisar significa acelerar uma reação química, acelerar o processo, a velocidade dessa reação. Então, aí a gente tem que as enzimas, elas aumentam a velocidade de uma reação química e, por sua vez, já que elas aumentam essa velocidade de reação, elas vão diminuir a energia de ativação necessária para que essa reação química aconteça. Por isso que elas são chamadas de biocatalisadoras. Então, as enzimas, elas são biocatalisadoras porque elas são compostos que vão acelerar reações químicas e vão diminuir essa energia necessária para que uma reação química ocorra. Após a reação, elas vão permanecer íntegras. Como eu falei, mostrei no slide anterior, ela não vai sofrer nenhuma modificação da sua estrutura e elas não vão se degenerar. Elas vão permanecer intactas, disponíveis para realizar mais uma reação química, para acelerar mais um processo de reação química se ligar a um novo substrato. Então, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, que isso fique bem claro. Bem claro. Na biologia, existem algumas exceções. Algumas enzimas, elas são provenientes de RNA. Aí não se encaixaria nessa teoria aqui, né? Nessa frase feita. Mas, de modo geral, essas enzimas, todas as enzimas, elas são uma proteína, tá? Mas nem toda proteína vai ser uma enzima, porque a gente tem outros compostos proteicos importantes no organismo e que não vão realizar essa função catalisadora. Falei a vocês sobre a energia de ativação, que é a energia necessária para que uma reação química ocorra. Então, toda reação química ela vai acontecer se existir uma energia nessa reação, uma energia que a gente chama de energia de ativação. Então, a enzima ela vai diminuir essa energia de ativação, tá? Aqui a gente tem um gráfico mostrando aqui a energia de ativação e aqui a energia de ativação necessária. Aqui seria a energia de ativação necessária, tá? Para que essa reação aconteça. E aqui seria a velocidade dessa reação. Então, eu tenho um substrato lá no meio, no ambiente, e esse substrato, para que ele possa se transformar em outro produto, né, em outro componente, eu preciso de um determinado tempo para que essa reação ocorra, tá? Então, aqui seria o tempo. Sem a presença da enzima, essa energia de ativação seria muito elevada, concorda? Então, a energia de ativação aqui seria em torno de 20, né? Para que essa reação acontecesse e um produto fosse formado a partir desse substrato. Já com a presença da enzima, nós temos aí a reação química acontecendo em uma velocidade, né, considerável, mas uma energia de ativação muito menor do que a energia necessária para que a reação acontecesse sem a presença da enzima. Então, perceba que a enzima aqui, ela diminuiu
a energia de ativação necessária para que essa reação acontecesse. Como é que se dá a nomenclatura das enzimas? Como é que a gente nomeia essas enzimas, essas proteínas que têm a função catalisadora? Então, a gente utiliza o nome do substrato, o qual ela se liga, que é o que vai identificar que proteína é aquela, que enzima é aquela, o que é que ela vai catalisar, a qual substrato ela vai se ligar, mais o sufixo ase. Então, um exemplo, nós temos aí a sacarase, né? Vai quebrar açúcares. Lactase, ela vai se ligar a um substrato da lactose, né? Outro açúcar. Urease e assim por diante. Perceba, catalase. Perceba que eu tenho aí sempre o sufixo ase para indicar que esse componente aqui é uma enzima, se trata de uma enzima, tá? Então, o substrato em que ela vai se ligar, mais o sufixo ase para indicar que essa é a proteína, a enzima. Qual é a importância dessas enzimas no ambiente, né? No metabolismo, a gente sabe que elas vão realizar ativar processos importantes no metabolismo, né? Dentro das células. Mas a importância dessas enzimas não se restringe a isso. Nós temos uma grande importância econômica, voltada aí principalmente para a indústria, e mais especificamente a indústria alimentícia, tá? Então, elas são utilizadas na fabricação de compostos lácteos, queijo e derivados, né? Com a lactase. Elas são utilizadas também na fabricação, na fermentação do cacau. Aí a gente tem a pectinase, são as enzimas utilizadas para acelerar esse processo de fermentação. Também a catalase, ela é utilizada para eliminar a água oxigenada de alguns alimentos da indústria. Essas enzimas, elas podem sofrer alguma alteração de atividade, tá, gente? Então, existem alguns fatores que vai alterar a atividade dessas enzimas, a ação enzimática. Então, os fatores que podem alterar são três: temperatura, pH e concentração do substrato. Então, lembra, a temperatura é um fator e o pH são os dois fatores determinantes para que a proteína ela permaneça íntegra, tá? Se eu aumentar a temperatura, se eu elevar a temperatura do ambiente ou do organismo, muito provavelmente algumas proteínas elas não vão resistir, elas vão entrar em processo de desnaturação, tá? Elas vão perder a sua dimensão, a sua conformação tridimensional, tá? Então, lembrem-se que a proteína ela precisa ter uma conformação específica, tá? Para ela poder estar ativa. Se eu aumento a temperatura, consequentemente, essa proteína ela pode desnaturar, tá? Ela pode perder sua forma e, consequentemente, vai deixar de exercer sua função. A mesma coisa vai acontecer com o pH. Se eu elevar o pH ou baixar o pH, isso vai depender do tipo de proteína que a gente está falando, mas de maneira geral, dando um exemplo, se eu elevar o pH ou diminuir o pH, essa proteína pode sofrer a desnaturação, ou seja, mudar a sua conformação tridimensional e ficar numa conformação mais simples. E nessa forma aqui, ela vai estar inativa. Então, aqui eu tenho a proteína ativa e aqui eu tenho uma proteína inativa, certo? Então, a proteína desnaturada é uma proteína inativa. Outro fator que pode modificar, pode influenciar
né, na velocidade ou na alteração da atividade da enzima, na ação enzimática, é a concentração do substrato. Então, a gente pode pensar assim, eu tenho lá, sei lá, no estômago, eu tenho uma enzima específica para digerir carne, né, proteína. Essa enzima que é responsável por digerir proteína, a pepsina é uma proteína que a gente tem lá no estômago e ela é muito importante para quebrar proteínas, né? Carne, proveniente da nossa alimentação. Então, imagina, lá no nosso estômago a gente libera essas pepsinas, essas enzimas que são importantes para a quebra dessa proteína, mas eu comi muita carne. Eu me alimentei, eu fiz uma refeição com muita proteína. Então, a pepsina ela vai começar a atuar, né? Ela vai começar a agir dentro lá do meu estômago, ela vai começar a atuar, mas vai atingir um determinado momento que a quantidade de pepsina presente no meu estômago não vai ser suficiente para aumentar ou acelerar a velocidade dessa reação. Aí a gente tem uma estagnação, né, da velocidade dessa reação. Não vai aumentar. A quantidade de substrato foi saturado. Então, saturou-se a quantidade de substrato naquele momento para aquela quantidade de enzima. Tá? Vou ver mais um pouquinho cada um. Então, primeiro a temperatura. Se existem enzimas que possuem temperaturas ótimas de atividade. Então, eu tenho aqui uma enzima A e uma enzima B. Percebe que elas possuem temperaturas ótimas diferentes, tá? Então, aqui eu tenho a enzima A. Na enzima A, a temperatura ótima é cerca de 30 graus Celsius, né? Por volta de 30 graus Celsius. Já na enzima B, a temperatura ótima, onde ela atinge a maior taxa de ativação, de trabalho, é por volta dos 80 graus Celsius, tá? Então, perceba que a temperatura, ela vai ser diferente, a temperatura ótima vai ser diferente entre uma enzima e outra, tá? Agora, imagina, eu começo, essa enzima A, a temperatura ótima dela é em torno de 30 graus. Se eu começar a aumentar essa temperatura, deixar, sei lá, 60 graus, né? Botar essa enzima a 60 graus, ela vai desnaturar. E ela vai perder a sua conformação tridimensional e, consequentemente, vai desnaturar e vai perder sua atividade, vai perder sua função. Ela não vai poder catalisar essa reação química, tá? Mesma coisa aqui com a enzima B. Se eu colocar ela em uma temperatura elevada, maior do que a temperatura ótima dela, que aqui é 80 graus, ela vai sofrer desnaturação e vai perder sua conformação e sua atividade, tá? Então, a temperatura é um fator importante para a alteração da atividade de uma enzima. Cada tipo de enzima vai ter uma temperatura ótima, vai possuir uma temperatura ótima para trabalhar. É onde ela atinge seu máximo de atividade. Segundo fator é o pH, como eu já havia falado para vocês. Então, eu tenho aqui em um eixo a rapidez da reação e aqui no outro eixo o pH. Então, perceba, cada enzima vai ter também um pH ótimo para atuar. A pepsina, por exemplo, que é essa enzima presente no nosso estômago, que ela vai atuar e quebrando proteínas, né, carne, ela ela gera a temperatura ótima, o pH ótimo dela é em torno de 3, né? Então, em torno de 3 é o pH ótimo da pepsina. Mas a maioria das enzimas, elas vão atuar no pH neutro, né? Em torno de 7, tá?
A pepsina é uma exceção, como também existem outras enzimas que vão possuir outros pHs ótimos, tá? Se eu colocar a pepsina em um pH mais básico, ela não vai atuar, ela não vai ter atividade, certo? E se eu colocar alguma enzima, sei lá, que atua lá no duodeno, no intestino, se eu colocar essa enzima num pH muito ácido, como o pH da pepsina aqui, do estômago, um pH 2, por exemplo, ela vai desnaturar e não vai realizar nenhum. Terceiro ponto é a concentração do substrato. Então, eu tenho aqui no ambiente várias enzimas e poucos substratos. Tá vendo aqui em amarelinho, enzima, tá? E aqui em laranja o substrato. Então, no ambiente eu vou ter, em um dado momento, muita enzima e pouco substrato. Então, as enzimas vão estar bem disponíveis e vão, né, capturando os substratos e realizando as reações, as catalisações. À medida que eu vou aumentando a quantidade de substrato dentro no ambiente, as enzimas elas vão, né, realizando cada vez mais reações, catalisando cada vez mais reações. No entanto, vai chegar um momento em que eu tenho uma quantidade inferior de enzimas disponíveis para a quantidade de substrato que tem no ambiente, tá? Então, nesse caso aqui, vai ocorrer uma saturação. Essa enzima, ela está ocupada, ela vai estar em dado momento ocupada realizando uma reação química, catalisando uma reação. E vai existir outros substratos disponíveis. Então, essa enzima, ela vai ter um tempo, uma quantidade de tempo específica sendo utilizada, tá? Então, digamos que essa enzima catalisa 100 substratos por minuto, né? Por minuto. Então, essa enzima aqui, ela vai catalisar, ou seja, ela vai realizar 100 processos em um minuto. Mas essa é a quantidade máxima de reações que ela consegue executar em um minuto. Mesmo que eu tenha 1000 substratos aqui no ambiente, essa enzima ela não vai conseguir catalisar mais do que 100 substratos por minuto, tá? Então, existe uma quantidade máxima de substrato que a enzima vai conseguir catalisar de acordo com o tempo, tá, gente? De acordo com o tempo. Então, o que é que vai modificar esse gráfico? Se eu adicionar no ambiente, o meu organismo viu a necessidade de uma maior quantidade de enzima, vai lá e produz uma maior quantidade de enzima e lança no ambiente, tá? Então, aumentando a quantidade de enzima aqui, aí eu vou continuar subindo esse gráfico, tá? Mas vai chegar um dado momento que eu vou ter uma quantidade de substrato maior do que a quantidade de enzima, e aí eu tenho a estagnação novamente, ou seja, eu vou chegar à saturação novamente, tá? Fazendo um resumo aqui, de modo geral, né? Os 3 pontos que podem levar à alteração de atividade de ação enzimática, de atividade da enzima. Concentração do substrato, então eu tenho uma quantidade de enzima e de substrato. Então, vou aumentando a quantidade de substrato até chegar ao ponto de saturação, ou seja, não mesmo eu aumentando, adicionando substrato aqui no ambiente, eu não vou modificar a velocidade dessa reação, porque a enzima chegou ao seu ponto de saturação. Segundo, temperatura. Então, cada enzima ela vai ter uma temperatura ótima para atuar. Então,
atingindo, ela estando nessa temperatura ótima, ela vai realizar a velocidade, ela vai realizar a reação química de forma mais rápida, tá? Vai atingir aí a sua temperatura ótima e o máximo de atividade. Outro ponto, o pH. Então, cada enzima vai possuir também um pH ótimo para realizar a sua atividade. Então, com o exemplo aí, a gente viu a da pepsina, a temperatura, o pH ótimo dela é em torno de 2, né? Bem ácido. Então, quando ela atingir quando ela estiver num ambiente com essa concentração, esse pH, ela vai realizar a sua reação, a velocidade da reação de forma mais eficiente, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Até a próxima.